Alô, para você que está aqui em mais um episódio do nosso queridíssimo Hopecast, é hora de ver o que a lição dessa semana preparou aqui para gente. E hoje a gente tem a lição do seguinte título: Mortos para a Lei, e uma pergunta. Ou seja, vemos aí que o assunto pode ser um pouco complexo e complicado, mas que através da conversação e da discussão a gente consegue aí chegar várias ideias e, claro, o resultado esperado. Então não é para isso que eu estou aqui sozinho, jamais. Tenho um time sempre maravilhoso e recheado de pessoas com uma experiência aí muito boa para discutir esses assuntos. Estou aqui com ele de sempre, meu parceiro, agora em seu ano sabático, mas não distante. Ronald, tudo certo aí, Ronald? E aí, galera? Sim, tirei um ano sabático aí de descanso, aproveitando o friozinho que tá aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Porque pra gente, Capixaba fez 22 graus, a gente já tá tirando aquele casaco de dentro do guarda-roupa com cheiro de naftalina, né? E já tô aproveitando aí meu ano sabático, começando com o friozinho que eu gosto tanto. Tudo no esquema. Vamos nessa, Galdo, que essa semana o negócio vai ser bom, hein? Pois é, você falou do frio aí, mas é realmente, cara, porque num dia faz 40 graus, no outro faz 22. Então, assim, pela variação térmica, dá para considerar que vale uns 11 graus, né? Assim, no sentimento do capixaba, eu acho que é válido. E para falar aqui também com o nosso time de pesos pesados, temos ele, já esteve aqui com a gente, mas ele traz uma novidade para a gente hoje. E aí, Anderson, como é que você tá? Tudo certo? Fala, querido, beleza? E a todos que estão ouvindo também, satisfação estar aqui novamente para conversar com vocês sobre esse tema tão relevante. E hoje muito bem acompanhado, por gentileza, minha senhora. Me permita apresentar aqui minha senhora Aline Portes. Claro, o espaço é todo seu. Estou muito feliz de estar aqui também discutindo hoje com vocês. Eu me chamo Aline, esposa de Anderson, ele já falou, né? Então vamos que vamos. Isso aí, o pessoal tava lá presente na roupa e eu dei uma de esperto, colei neles e pedi aí a participação deles junto com a gente. O Anderson já esteve aqui com a gente, mas a Aline é a estreia. Então, vamos para esse episódio que certamente vai ser aí uma discussão muito boa. Então, pessoal, como eu falei, a lição começa com esse título, né, meio intrigante, essa pergunta, mortos para a lei? Como assim, mortos para a lei? E aí, nessa tirinha aí ilustrativa, a gente tem 3 quadrinhos, né? Você aí que está ouvindo pelo Spotify, você consegue ver pelo ícone desse episódio, e você que está no YouTube, vê aí pela arte do vídeo feita pelo nosso grandiosíssimo, genial Ronald. Então temos aí os 2 primeiros quadros representando a Paulo e as legendas, né? Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. E aí um último memezinho que essa lição nesse novo modelo aí propôs, né? Um gatinho assustado e o único medo de Paulo era voltar a ser Saulo, quem nunca? E aí eu queria já aproveitar a presença do Anderson aqui, que o Anderson a gente já falou no nosso episódio de estreia aí, e eu repito aqui, o Anderson ele faz um trabalho de desenvolvimento social, ele tem inclusive o podcast dele, o Portes Cash. E aí eu queria perguntar para o Anderson, que ele está dentro dessa área aí, de relacionamentos humanos, eu queria saber dele um caso assim, talvez um exemplo de quais são os medos mais comuns que ele encontra aí nas pessoas quando ele troca essa ideia com esse pessoal. Quais são os maiores pavores que ele tem para contar aí para gente? Olha, falar de medo é algo que, sem dúvida, tem muito espaço, né, para acrescentar bastante assunto. Mas, nesse ponto aqui, acho que a gente pode citar talvez seja um dos mais importantes, que realmente trava muita gente, né? De que medo que a gente está falando? É o medo de você ser julgado pelas outras pessoas. Se você parar para pensar, e isso eu digo por experiência própria, uma das coisas que a gente deixa de fazer é por pensar no que as outras pessoas vão pensar da gente. Então a gente fica naquela mentalização de que, poxa, se eu fizer isso, alguém vai pensar aquilo, se eu fizer aquilo, vai pensar outra coisa. Então isso nos impede de nos apresentar de maneira diferente, talvez na igreja, talvez na faculdade, talvez no trabalho, e de conquistar até coisas diferentes, por estar pensando no que as outras pessoas vão estar julgando das nossas ações. Então, assim, é importante que você tenha valores bem claros, bem definidos para você, e a partir disso, que as suas ações sejam norteadas por esses valores, independente
do que as pessoas estejam pensando de ti ou não. Então, eu vejo isso como um medo que possa bloquear muita gente, o medo do julgamento das pessoas. E com relação a essa tirinha, né, talvez o que Paulo tinha medo realmente de voltar a ser Saulo, né, ou seja, de voltar a ser o que ele já foi no passado, que de fato não era agradável a ele ou a Deus também, né? E passar por aquelas tribulações, como a tirinha citou, de fato se torna algo suportável frente à grande conquista que teremos pela frente com Deus. Perfeito, Anderson. Muito boa aí o esclarecimento que você fez pra gente. E um desses medos, né, que nem você falou, o medo de ser julgado realmente, é algo extremamente presente, que trava a gente, que nem você falou, né, impede a gente de ser até mesmo originais, né, com medo de represálias. E tem um outro medo que eu acho que também é bastante comum, isso inclusive a todos, pode ser o medo da morte. Afinal de contas, ninguém quer morrer, né? Pelo contrário, a sua cabeça estaria passando por um período de falta de saúde. Então, é necessário até um acompanhamento médico e tal, profissional, para tirar essas ideias da cabeça. Mas a gente vê aqui, e aí entrando já de cabeça no assunto da lição, que Paulo cita a morte em mais ou menos duas formas. Assim. Primeiro, lá em Romanos 6, ele diz que através do batismo a gente morre para o pecado. Isso é ok, a gente ouve isso e realmente, né, é algo que soa bem aos ouvidos e parece ser certo. Através do pecado, ou através do batismo, a gente se entrega ali a nossa vida a Jesus e o pecado, que era o dominador da nossa vida, sai de vez e a gente é agraciado aí pela graça de Deus. Mas agora, em Romanos 7, a gente vê que ele também usa a morte para falar que nós morremos para a lei e fomos libertos da lei. E é importante a gente parar para analisar esse contexto aí, porque muita gente tira isso da lógica correta. As pessoas conseguem criar uma lógica em cima do que foi dito, mas uma lógica que atrapalha aí, que não bate da forma como deveria bater com o cristianismo e tal, e toda a sua visão. E aí a lição já fala de uma forma muito, muito interessante, já começa assim, beleza, a gente vai ver o que Paulo disse. Mas antes, é interessante a gente ver o que Paulo não disse. E aí ela marca em cima, dizendo que nós morremos para a lei, mas a lei não morre. Por quê? Porque, pessoal, eu dando aqui a minha visão pessoal, né, de como as coisas funcionam, a gente vive uma vida que, claro, é limitada, o nosso escopo de visão é bastante limitado, a gente não tem toda essa visão do que acontece, né, através do espiritual e tal, das coisas que não são só físicas, mas a nossa vida aqui e todo o resto, todo o universo e todos os outros mundos, a realidade em si, ela segue uma lógica, ela segue um sentido. E não adianta ser contra isso, porque não tem outro resultado. Por mais que eu seja contra, por mais que eu negue, por mais que eu busque outros caminhos, pode ser que eu acabe encontrando algum ali que me satisfaça e tal, mas na prática, na realidade, isso não vai se aplicar. E a lei, e aí eu vou chamar de lei da vida, parece até um clichêzão assim, a lei da vida. E a lei da vida, ela tem vários aspectos que nos mostram como as coisas funcionam. Então, o papel da lei é esse. É de me mostrar como as coisas devem funcionar e como algumas coisas não devem funcionar. Então, muita gente acha que a lei ela é uma coisa assim que serve só para te condenar, né? A lei, você é condenado pela lei ou você é absolvido pela lei. E, na real, não é bem assim. Quem condena e quem absolve, vamos colocar assim, quem se condena somos nós mesmos. E quem nos absolve foi e é Jesus Cristo pelo que ele fez. Porque ele tomou as nossas falhas, nossos erros para si e pagou o preço que era cobrado pela lei, pela forma como a vida é regida, que era a morte. O erro, a falha nos afasta de Deus e o afastamento de Deus é o que nos gera a morte. E aí uma forma de analisar isso, eu gosto de fazer essas analogias. Vamos colocar, por exemplo, que eu estou fazendo uma prova de história, para puxar aqui para o meu mano Ronald. E aí, nessa prova de história,
existe uma lei. A lei é o gabarito. Ora, o gabarito vai me dizer se a questão que eu escrevi, a questão que eu fiz está certa ou errada, e por que que ela está certa e errada, e aonde eu supostamente teria errado, ou no caso acertado. Então não adianta eu achar que o gabarito pode ser o gabarito que eu quiser. Não, o gabarito vai funcionar, eu vou ditar como o gabarito é. Não, é a lógica das coisas. Aconteceu, a história é muito simples, é o que aconteceu. Não adianta eu falar que Napoleão nasceu na Bélgica, ou que Napoleão era belga. Napoleão era francês. Então, puxando aí pro meu parceiro Ronald, essa jogada aí de prova e de história é proposital. Eu queria saber dele o que ele pensa sobre esse ponto que foi colocado aqui, sobre essa questão de é possível imaginar que a lei não sirva mais, ou a gente tem que analisar isso com mais cuidado e saber qual foi realmente o sentido que foi posto ali nos escritos de Paulo? É interessante você comentar aí, né, sobre Napoleão. Ele tem a origem ali francesa, né, mas na verdade ele nasceu na ilha de Córcega, né, que hoje é território italiano. E o mais interessante é que geralmente a gente reconhece esse personagem justamente por ele ter sido um grande imperador francês. E, cara, isso deu um gancho tão sinistro, porque a lição ela vem falando com a gente no domingo. Deixa eu só confirmar se é no domingo ou se é na segunda-feira. Não, é no domingo mesmo. Justamente esse lance da morte, da lei da morte. Como você muito bem falou aí, quem está morto para a lei somos nós, né? E não a lei está morta. A lei ela está muito viva, até porque é a lei de Deus. E ela é algo realmente muito, muito especial. E lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele faz uma alusão, nos primeiros capítulos, até o capítulo 6 mais ou menos, ele traz um comparativo da lei e da nossa realidade, né? Nós hoje como cristãos e também da realidade dos judeus na época. Por quê? Ele faz uma comparação com o casamento. E aí a comparação dele é muito interessante. Nós hoje entendemos isso, mas a maioria das pessoas não compreendem muito bem. Bom, no casamento da época, né, que o casamento de hoje é espelhado nisso, nessa união, no casamento da época, quando havia uma separação dentro do casamento, um divórcio, a mulher ela não poderia casar com outro homem, ter um relacionamento com outro homem, se o ex-marido dela não tivesse morrido. Olha só que coisa doida, né? Se o ex-marido dela não tivesse morrido, ela não poderia ter um outro relacionamento com outro homem, mesmo que fosse um casamento, não poderia. Se ela fizesse isso com o marido ainda vivo, ela estaria em adultério. Ela estaria ali rompendo com a lei de Deus. Porém, caso o marido dela, ela fosse uma viúva, né, ou divorciada e depois o marido morresse, ela poderia recomeçar a sua vida com um segundo casamento. E aí, tipo, fiquei pensando assim, o que isso tem a ver com a lei, né? Quando a gente estudou a lição na semana passada, né, que nós estávamos mortos para o pecado, aconteceu uma comparação muito interessante com o personagem de Adão, o primeiro homem do mundo, né? O homem que trouxe o pecado para o mundo, e Jesus Cristo, que é o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. E aí, se a gente for pela nossa natureza, né, a gente pode se comparar a esse casamento, né? Porque através da morte de Jesus Cristo é que nós teremos uma segunda oportunidade de vida, uma vida diferente, uma vida transformada, né? Então, por exemplo, se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra, né, e se sacrificado por nós, a nossa vida estaria condenada através do pecado. Afinal de contas, todo mundo já está aí careca de saber que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estaríamos condenados não a uma morte que nós vemos todo dia no jornal, mas uma morte eterna, uma morte onde seria uma condenação eterna. Mas hoje nós descansamos, né, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, assim como num casamento, graças à morte de Jesus Cristo, nós temos direito a uma nova vida. E é só através dessa nova vida que a gente consegue se livrar do pecado de uma vez por todas. Agora,
é importante a gente sempre lembrar, né, Galter? A lei, as ações, elas não salvam ninguém, né? Na verdade, as ações são só resultado da confirmação de que você aceitou a graça de Jesus através do sacrifício dele. Olha, tá vendo a prova de que a lei ela não pode ser alterada? Eu falei que o cara tinha nascido na França e o cara me corrige que geograficamente Napoleão, vamos colocar assim, seria italiano, não sei qual foi o que aconteceu aí, se ele foi para França depois, eu sei que o cara é aí, contado pela história francesa, mas tomei aí uma da lei, uma do gabarito de história. Ou seja, é para isso que serve a lei, para mostrar o que é certo e o que é errado. Sem a lei, é um caos, é uma loucura. A gente não teria ordem. A gente teria, afinal de contas, a gente não teria padrão a seguir, né? Nada nos diria que tal comportamento é nocivo ou que tal comportamento é o que deve ser usado e tal. E muito bem aí, Ronald, pelo que você falou. A gente tem, através desse conto aí do casamento, né? O exemplo de Jesus Cristo, que foi aí o que morreu e que nos libertou desse peso, né, dessa culpa, aí sim, dessa condenação que o pecado nos colocaria em cima. E puxando aqui para a lição, eu achei um assunto interessante quando fala aqui na terça-feira da assimetria contínua. É como se fosse um paralelo traçado entre a nossa luta. Claro, a simetria é o contrário de simetria, né? A simetria é quando a gente tem, vamos colocar pelo menos dois lados que convergem, que estão em paridade, igualdade, talvez até em equidade um lado com o outro, e estão ali no mesmo nível. A assimetria seria uma diferença, né, entre pelo menos esses dois lados. E qual é a assimetria citada aqui na lição? A assimetria de que quando nós nos conscientizamos daquilo que fazemos que é errado através da lei, que é o nosso parâmetro e a nossa régua, a gente, por consciência, por consideração, por amor, né, por reconhecimento, a gente vê que atitudes que nós temos são nocivas. Os resultados que geramos podem ser resultados ruins. E aí a gente quer, e a gente luta para mudar isso de alguma forma. Porém, do outro lado, isso do nosso lado, vamos colocar mental, intelectual, até espiritual, né? E do outro lado a gente tem o nosso lado carnal e o lado físico, que é um lado que recebe uma influência muito forte do pecado, como a gente viu aí. Então, inclusive, né, Paulo falando que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Por quê? Porque tem essa assimetria, essa disputa entre o nosso lado, vamos colocar, metafísico, né, onde nós temos o espiritual, e o nosso lado presente a esse mundo, carnal. E aí eu queria saber da Aline, o que ela pensa sobre essa assimetria aí, e sobre essas lutas que a gente tem que travar com a nossa natureza humana e com o nosso desejo divino e espiritual. Isso é muito legal, porque gostei, inclusive, de ter vindo para mim essa pergunta, porque eu estava até conversando com o Anderson ontem, que é curioso essa dualidade, eu consigo enxergar mais como uma dualidade, porque você vive nessa sua dificuldade de fazer o bem, que é aquilo que você sabe que é correto, mas que você tende sempre a pecar. E o fato disso acontecer é muito importante, porque só assim você tem uma consciência de que aquele pecado que você comete faz de você necessitado da misericórdia de Deus. Porque a partir do momento que você observa que você não está pecando mais, tem alguma coisa errada aí. Então, quando vem essa filosofia do bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo caindo, isso só prova de que eu sou carente da misericórdia de Deus. Então, se eu sou perfeita e eu estou sempre procurando não errar, não fazer sempre o bem e tal, não que esteja errado esse sentimento de querer. Mas se você se enxergar fazendo sempre esse bem, existe uma confusão aí do que você realmente pensa como um morador daqui da Terra, né?
Porque enquanto você estiver aqui, você não vai ser o alecrim dourado que vai viver nessa terra sem pecar. Então, para que a gente tenha essa consciência de que a gente vive praticando o mal, você precisa estar sempre pensando isso, que o bem eu não consigo fazer, apesar de querer fazer e querer fazer. Já o mal, esse eu acabo fazendo. Então, acho que Paulo tinha esse sentimento também, ai, como é que é o nome disso? Tirinha. Essa tirinha é justamente isso, de que ele passou por todas essas coisas, assim, ele foi machucado justamente por procurar buscar a Deus, mas o único medo que ele tinha era de não ter esse conhecimento, de que ele precisava disso. Então, a partir do momento que ele tem esse conhecimento de que ele continua, mesmo depois de conhecer a Deus e querer fazer o bem, continua enxergando que dessa vez ele pratica o mal, isso é tão importante, que você tenha essa clareza. Então, acho que Paulo, ele tinha medo de perder essa clareza, entende? Muito bom isso aí que você falou, Aline, porque pega bem de encontro com o que a gente tem lá na sexta, que a Ellen White escreveu, aí eu abro aspas aqui. Aos que têm procurado persistentemente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, vocês não a conseguirão obter. Nenhum de vocês tem agora carne santa e nenhum ser humano que vive na terra tem carne santa. Essa é uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão livremente sobre a perfeição na carne pudessem ver a realidade como é, recuariam horrorizados de suas ideias presunçosas. E como é que a gente percebe, como é que a gente tem essa percepção nossa, né, de que nós estamos, na realidade, cegos? É através da lei. Então, não, se alguém perguntar assim, por que é uma impossibilidade a lei ser anulada? A resposta é simples e pura. Porque sim, não existe realidade onde não haja lei. Isso é caos, isso é confusão. E um ponto importante sobre essa discussão aí, tanto que a Aline levantou para a gente, é que o conhecimento da lei e, às vezes, né, pelo fato de conhecermos, a gente se considera dentro da lei e tal, é algo tão irrelevante que o próprio Paulo, que era um cara super estudioso, super ligado ali, estudou com os melhores, né, citando até Gamaliel, ele mesmo disse que seria o maior dos pecadores. E ainda assim ele luta contra essa natureza humana. Então quem dirá nós, né? Então, eu acho que uma prova de que realmente o ser humano sem lei é um caos quando que você tem a noção de que você está na contramão no trânsito? O que te prova que você está na contramão quando você está dirigindo? É a faixa, certo? Então, teve inclusive uma vez que fui buscar meu filho na escola e de repente vinha um outro motorista, né, na contramão, e aí ele começou a reclamar comigo dizendo que eu estava. E aí foi quando eu falei assim, moço, olha a faixa. E aí foi quando ele percebeu. Então, ele não se atentou a isso. E é muito importante justamente a gente se atentar à lei para justamente ter a visão do quando a gente está errando ou não. E justamente evitar que você passe por situações que vão te levar a sofrimento. Poderia ter acontecido um acidente ou alguma outra coisa. Perfeito. E é engraçado, né? Porque as pessoas, que nem você falou na situação do trânsito e outras corriqueiras, geralmente, estando no erro, não percebem o erro e culpam as pessoas que estariam certas. E isso é perigoso. É bem interessante isso que vocês estão comentando, porque geralmente a gente baseia os nossos erros, a gente compara os nossos erros diante das ordens da lei. Então, por exemplo, se lá na lei está dizendo assim, não matarás, e aí você, por, sei lá, qualquer motivo, acaba assassinando alguém, obviamente você vai fazer aquela comparação. Putz, eu errei porque eu infringi a lei, ou então algo mais leve, vamos fazer um comparativo mais leve, sei lá, não cobiçarás. E aí você vai, cobiça, você automaticamente você pensa, caraca, nossa, eu fiz uma coisa que é errado. Mas muitas vezes, principalmente para nós cristãos,
a gente não faz essa comparação direta da lei. Quando a gente começa a ter uma convivência com Cristo, né, diária, ali, estudar lição todo dia, meditação todo dia, e toda vez que você tem um tempo, você ora, e você está em comunhão direta com Cristo, você vai começar a se comparar com o próprio Cristo. Não que isso a gente vai conseguir um dia chegar aos pés de Cristo, mas assim, você começa a pensar. Eu já me peguei diversas e diversas vezes numa situação muito complicada, e eu ficava pensando assim, nossa, mas numa situação dessa, o que será que Jesus faria? E aí eu ia na Bíblia, eu ia em uma meditação, ou em algum escrito da Tia Ellen White, e cara, tem um escrito da nossa queridíssima Tia Ellen White que é maravilhoso, e ela diz o seguinte, inclusive tem um trecho dele lá na quinta-feira, na nossa lição, e diz assim, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais cheio de faltas parecerá aos próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. E aí ela continua dizendo o seguinte, quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador. A percepção de nossas pecaminosidades nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. Quanto mais percebemos nossa necessidade de nos aproximarmos dele e de sua palavra, mais elevada será a visão que teremos do seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Olha que da hora isso, cara. Parece que quanto mais eu me percebo pecador, mais eu me percebo digno de receber a graça de Cristo. E quanto mais próximo da graça de Cristo, mais próximo de Cristo eu me achego. E quanto mais próximo de Cristo, mais parecido com Ele eu fico. Olha só, parece um paradoxo, uma coisa meio louca. Mas se a gente for parar para pensar, esse é o objetivo. Né? Quando a gente está morto para a lei, quer dizer que a gente está pertinho de Jesus. Porque quanto mais longe da necessidade que a gente tem na nossa cabeça, né, que não adianta para nada, de estar próximo da lei, mais perto a gente está ficando de Jesus, mais perto da graça, mais perto da salvação. Eu acho que esse é o ponto principal que a Tia Ellen colocou. Então, assim, o objetivo da gente para ficar cada vez mais longe do pecado, né? Mais longe da necessidade que a gente cria na nossa cabeça de obedecer a lei, é justamente a gente fazer o caminho direto para Cristo, estar sempre ao lado de Jesus, sempre mais próximo de Jesus. Uma questão de referência, né? Como você citou, né? A lei, para a gente, ela é uma referência. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe a distinção entre o que nós temos, né, e o que é referência para a gente. Um paralelo interessante que eu escutei essa semana a respeito da lição é você se olhar no espelho, né, para você se perceber como que está. A lei, para nós, ela é um espelho, de forma que ela nos mostra o que está certo e o que não está certo. A lei ela não serve para nos consertar, ou nos purificar, ou nos limpar. Não é assim que funciona, mas ela nos reflete. Ou você se observar no espelho, você vê se você está sujo, se você precisa de alguma intervenção, de alguma purificação. Mas não é o espelho que vai te purificar, né? É Deus que vai te purificar. São as suas ações, a sua intenção em fazer diferente é que vão te purificar. Né? A partir da referência que você tem, você toma atitudes para ser diferente, para fazer mais próximo do que é orientado, do que é referência. Perfeito, Anderson. E é por isso que a lei não pode simplesmente sumir, que a lei não pode morrer. Seria tirar esse espelho, seria tirar o que nos mostra, né? Tirar o reflexo que nos mostra a lama em que estamos, né? A sujeira que a gente está enfiado. Tanto que, por que a lei não pode acabar, né? Porque também o sacrifício de Jesus foi e é eterno. Ele continuará, né, com esse corpo que ele se assemelhou à humanidade para sempre, com as marcas de sua morte para sempre, e o sacrifício de Jesus é eterno. Então, da mesma forma que o sacrifício de Jesus é eterno, a lei é eterna, desde os primórdios até a infinidade. Porque imagina só que a lei, então, não, tudo bem, então, a lei, como na minha época o pessoal gostava de comentar, a lei foi abolida.
Ora, se foi abolido, então de que adianta o sacrifício de Jesus? De nada, porque não há nada que me condene mais. Se a lei foi abolida, eu estou livre, entre várias aspas, né? Livre da condenação. Então eu não preciso de aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim. É por isso que esse assunto, essa ideia não se sustenta, porque vai contra todo o sentido que a Bíblia nos dá de como as coisas são, de como as coisas funcionam, e vai contra aí essas ideias e a base aí que a gente tem de entendimento do cristianismo. E o Ronald falou muito bem aí que quando a gente se assemelha, quando a gente procura nos chegar perto de Deus e da sua lei, a gente vê que seria aí como se fosse nosso espelho também, que nos mostra, né, o quanto precisamos dele na nossa vida e o quão incapazes somos de conseguir alguma coisa por nós mesmos. Muito pelo contrário, a gente tem uma pequenez que não temos dimensão do seu tamanho e achamos ainda que somos muita coisa. Então, da mesma forma que como eu falei lá na nossa prova, não é a prova, não é o professor, não é o gabarito que me condena, sou eu mesmo, porque eu não fiz aquilo que é certo, não fiz aquilo que o gabarito diz que é certo. Da mesma forma funciona com a lei. Claro que a gente tem que tomar cuidado também com esse assunto, porque não é porque eu faço o que está na lei que eu estou correto. A gente já viu isso aí nas últimas lições. Qualquer coisa pode voltar aos episódios aí que você vai achar o que a gente já discutiu. Mas da mesma forma na ideia, vamos colocar assim, na ideia principal, a ideia simples da coisa é essa. A lei ela não tem pernas e braços para fazer uma ação contra ou a favor de nós. A lei ela tá lá, ela existe. É como se fosse o Código Penal brasileiro. Eu não sei um artigo do Código Penal brasileiro. E eu acredito que eu não me enquadro em nenhum deles. Então, para mim, o Código Penal brasileiro não tem utilidade nenhuma. Mas ele deve estar lá. Porque se um dia eu decidir, vamos falar assim, o Ronald tem um celular da hora, ele tem um iPhone, é bem melhor que o meu. Aí eu decido ali, quando o Ronald não tá olhando, pegar o iPhone para mim, que eu gostei do celular e tal, eu acho que vai valer a pena, eu pego e tal, eu estou furtando. E isso é errado. Por quê? Porque está causando um dano a alguém. Então a gente vê que as nossas ações têm resultados e consequências. E é uma coisa comum do ser humano querer fugir dessas consequências e se livrar do fardo aí, né? Inclusive impor sofrimento aos outros e fugir dos resultados ruins que nós mesmos alcançamos aí e queremos jogar para cima dos outros. Mas isso é uma conversa que vai embora e a gente não tem todo esse tempo do mundo para discutir. Eu abro aqui, né, as nossas famosas considerações finais para saber aí qual seria o resumo das ideias de todo mundo aqui presente. Então, vou puxar aí o nosso casal de hoje. Diz aí, Anderson e Aline, quais são os pontos que vocês levariam dessa discussão adiante, né, em relação a esse assunto? Bacana, né? A gente começou o dia aí, né, o podcast falando sobre medo, e aí eu quero resgatar aqui um medo latente para Paulo, né? O medo de estar longe da presença de Deus. E a lei nada mais é para nós do que uma referência, né? Um caminho de que caminho seguir para estar mais perto de Deus. Então, se essa deve também ser uma busca nossa, de estar cada dia mais próximo de Deus, cada dia mais perto da graça de Deus, é seguir o caminho, né? E quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais distante estaremos do que já fomos e também da necessidade de um caminho, né? Afinal de contas, já chegaremos ao nosso destino. Perfeitamente. Eu tenho essa mesma compreensão. E que a lei, ela, por mais que a gente pratique e siga todas as instruções, ela é muito útil para te aproximar do objetivo de ser um dia um morador do céu, mas de forma alguma ela vai ser a responsável por dizer se eu posso ou não entrar no céu. Então, é muito importante que a gente tenha a compreensão de que é importante a prática da lei para que a gente se aproxime, mas somente o relacionamento direto e intenso com Deus é capaz de fazer com que eu realmente faça parte de um povo escolhido. Perfeito. E você, meu querido Ronald, o que você levaria aí dessa conversa de hoje? Cara, eu tenho uma parada
que os meus alunos sempre falam a mesma coisa no final do ano. Ah, professor, não me reprova, não. E aí sempre aquele mesmo discurso de professor que talvez você já tenha ouvido milhões de vezes, né? Não sou eu que te reprovo, é você que se reprova. Quando você não faz atividades olhando ponto, quando você falta demais. Na nossa vida espiritual é uma coisa bem parecida, né? Jesus, ele oferece a salvação através da graça, que é adquirida através do sacrifício dele. Então, quando a gente decide, eu digo que é uma decisão, quando a gente decide se perder, nós estamos negando isso. Através, né, do sacrifício de Jesus na cruz, ele já nos deu ali a resposta do gabarito da salvação, olha só. E aí basta a gente aceitar essas informações, basta a gente chegar mais próximo e querer estar com Jesus. Porque eu acho que o mais importante de tudo é isso. Tudo que nós estamos estudando resume a Cristo. Desde a primeira lição que a gente está estudando em Romanos até a 13ª que nós vamos estudar ainda, toda essa lição, ela resume a Cristo. Se você não busca a Cristo, por que você acha que você merece o céu? Por que você acha que você merece a salvação? Se ele não é alguém que está ao seu lado o tempo inteiro, a lei não vai te salvar. Quem te salva é o próprio Cristo. Ah, mas eu não sei mais o que fazer. Eu peço a Deus para que ele melhore a minha vida. Continue fazendo isso. Você que está ouvindo a gente, continue fazendo essas orações, pedindo a Deus. Nós somos pecadores, caímos o tempo inteiro. E só Jesus é que pode oferecer a salvação para a gente, né? O perdão para a gente, se esse perdão for sincero. E através das suas ações você pode provar não para Cristo, porque ele já conhece seu coração, mas você consegue provar para as pessoas que o Jesus que você acredita, que o Jesus em que você segue é um Jesus de amor. E as suas ações serão refletidas através do amor de Cristo. Que você seja amor para as outras pessoas, para que elas consigam enxergar em você a salvação que um dia Cristo deu para cada um de nós. Sensacional. Eu fico com a analogia que o Anderson fez, eu achei muito interessante, que a lei, na realidade, ela é nada mais que um espelho, que nos mostra a nossa condição. Então, se eu chego em casa depois de ter rolado lá no chão, no matagal, na lama, e eu olho para o espelho e eu me vejo todo sujo, não foi o espelho que me sujou, não foi o espelho ali que me colocou naquela situação, fui eu. E o espelho me mostra a minha condição, eu sou capaz de ver e notar aquilo. Então, por mim, eu sou capaz de mudar para que através desse espelho eu veja e fale, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo de acordo e a vida segue dessa forma. Então, muito obrigado a todos os presentes aqui, nossos queridos amigos, e a você que está aqui ouvindo esse podcast semanal. Nos encontramos na igreja, respeitando aí, claro, os protocolos de saúde, e também nos encontramos na semana que vem no nosso próximo episódio de podcast. Fique à vontade para entrar aí na nossa página, tanto no YouTube, Spotify ou Instagram. No Instagram é @HopeClassVix. Fazer lá seu comentário, participar com a gente se quiser, ou dar aí qualquer dica de participação, de ideia, será muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e até mais.